Mediante todo o caos de 2026, o maior acordo de livre comércio do mundo foi finalmente assinado depois de décadas de preparação entre o Mercosul e a União Europeia. Então nós estamos falando de um acordo onde 200, quase 300 milhões de pessoas de um lado estão sendo unidas ali com 495, quase 500 milhões de pessoas na União Europeia. E aí, você teve uma grande discussão em relação aos benefícios disso, teve aqueles que aplaudiram e teve aqueles que criticaram. O meu objetivo aqui não é entrar tanto nos detalhes desse acordo, porque teve bastante cobertura sobre esse assunto, mas trazer uma visão um pouco diferente em relação a como que esse movimento, na verdade, ele acaba sendo contrário à tendência de desglobalização do mundo e as implicações em cada um dos blocos. Então é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Primeiramente, o acordo em si foi feito ali, demorou 25 anos para ser feito, né? Bastante complexo, justamente pela característica da própria União Europeia e até do Mercosul, apesar de ter muito menos países, né? O Brasil é extremamente importante nesse aspecto e, em princípio, ele cria uma série de efeitos positivos, né? Você tem ali a quantidade de produtos de exportação europeus é simplesmente extraordinária, com alimentos, né, bebidas, chocolates, etc. Todas essas questões já são conhecidas, né, para o mercado mais premium, mas também tem automóveis, maquinários, várias outras coisas, e é claro que isso vai ser uma coisa gradativa, não é algo que foi implementado imediatamente com zero impostos de importação em cima disso. Mas a grande questão aqui é falar sobre o famoso statecraft, que é o grande tema que eu falo bastante nesse podcast em relação a como que, na verdade, os países estão voltando a se reorganizar, principalmente depois ali da desavença entre Estados Unidos e China, colocando a Europa numa situação complicada, que ela não vai ter mais o apoio militar aqui, também tem problemas comerciais com a Rússia, com a China, etc., uma guerra acontecendo. Então você tem uma série de desafios para poder lidar, principalmente porque dentro da União Europeia você, na verdade, poderia chamar isso de desunião europeia. Então você tem ali alguns países, a maioria dos países, obviamente, apoiou, mas você teve países importantes, como a própria França, que foi contra tudo isso, né? Então você tem a Polônia, que também foi contra, só que eles, por fazerem parte do bloco, acabam sendo levados ali a fazer o acordo. Porém, claro, todo mundo que defende livre mercado vai imediatamente falar, mas isso é maravilhoso. O mais interessante é pensar que nos tempos de hoje a gente falaria que governos considerados de esquerda, e aqui eu não estou sendo político, né? Porque quem me conhece sabe que eu tento ser o mais cuidadoso possível, porque a coisa mais fácil do mundo é colocar você em algum tipo de rótulo, de que um governo como o PT, por exemplo, ali do Lula, comemorando um trade deal, né? Um acordo comercial de livre comércio, e você ter, por outro lado, o Trump fazendo exatamente o contrário, com tarifas, etc. Então, assim, 2025, 2026 estão sendo anos extraordinários para você ver como que as pré-concepções e os rótulos vêm mudando bastante. Agora, em ambos lados, você tem ganhadores e perdedores. Então, em princípio, você tem a própria iniciativa do governo em dizer como que isso acaba sendo bom, né? Foi autorizada a assinatura do acordo, etc. 25 anos sendo feito, isso vai criar ali um impulso ao crescimento, à economia, o PIB, as pessoas que vão acessar produtos específicos, né? Principalmente quando você tem ali produtos manufaturados que iriam da Europa para o Brasil, certo? Agora, por outro lado, você tem aqueles críticos que já vão falar a seguinte coisa: olha, isso aqui não funciona muito bem, é ruim para os pequenos e médios produtores, etc. Um caráter colonial, você teve vários tipos de crítica nesse aspecto, e também em relação ao meio ambiente, a legislações que são diferentes, que é exatamente o tipo de reclamação que você tem do outro lado na União Europeia, falando, olha, isso aqui vai ter uma consequência catastrófica, principalmente para o agro europeu, já que o agro brasileiro é extremamente competitivo, e justamente pelas práticas que são vetadas na Europa, etc. Então você vai ter sempre esse tipo de briga, mas por ser uma coisa que vai ser gradativa ao longo do tempo, isso talvez
possa ser mais benéfico. A gente só o tempo vai dizer o que isso vai acabar criando. Só que a grande questão aqui que a gente precisa falar é sobre como que, na verdade, esses dois blocos, talvez, baseado na situação que nós estamos agora, de várias guerras comerciais, de mapas sendo redesenhados nesse exato momento, e muitas tensões geopolíticas, muitos acreditando que nós já estejamos na beira de uma terceira guerra mundial, e todas as ações do Trump, etc., inclusive na própria América do Sul, você vê ali um movimento, finalmente, da Europa em falar assim, olha, se a gente não fizer algo e não fechar logo isso, a gente não vai ter uma posição no mundo, porque literalmente as hegemonias, os países mais fortes do mundo, que tem essa dualidade, né, que são os Estados Unidos e a China, já agiram, já definiram o que fazer e já tem uma política. Então, ou a Europa se mexe, ou ela acaba ficando literalmente para trás. E isso acabou sendo um movimento positivo nesse sentido, meio que numa definição desse outro bloco. Agora, o Brasil está numa posição bem interessante, ou outros países, como a Argentina, que também faz parte do Mercosul, onde tem um governo totalmente contra, né? Então, assim, é muito interessante você ver que dentro desses blocos você vai ter os dissidentes, as brigas internas, etc. Então é como se fosse um processo de desglobalização lento, onde dentro dele você vai ter um movimento contrário, onde você vai começar a formar determinados blocos esperados ou inesperados baseado nas condições. Então você poderia se perguntar, será que toda essa questão do Trump acelerou isso? Será que isso não obrigou a falar, ou a gente se junta agora, a gente não vai ter chance de fazer alguma coisa? Talvez. Então muito interessante a gente ver esse tipo de movimento, quais vão ser os benefícios em relação a fluxo de capitais, né, principalmente pelo dólar ser a moeda global pelo sistema euro-dólar, né, não tem nada a ver com a Europa aqui, simplesmente os dólares fora dos Estados Unidos, e ver o que isso vai acarretar, né? Tem a grande preocupação em relação à desindustrialização do Brasil, que vem acontecendo desde os anos 90, e que será que isso vai ser exacerbado ou vai fazer uma transferência mais barata de tecnologia? Então tudo isso vai ser bem interessante a gente poder ver. E como os Estados Unidos reagem a isso, com uma intervenção que aconteceu na Venezuela, ou querendo ter ali o seu quintal, ou com a doutrina Monroe tão trazida pelo Trump para poder defender ali os interesses. Então isso vai ser muito interessante ver, né? E o Brasil sendo a letra B do BRICS participando, onde você tem uma tensão também entre a Europa e a China, isso cria uma série de implicações que a gente não tem a menor ideia para onde vai ainda. Mas é uma coisa bastante gradativa e a gente vai poder acompanhando os próximos passos, mas é extremamente importante a gente ver para onde vai todo esse movimento e principalmente, né, o tipo de fluxo de capitais e de investimentos que vão ser trazidos. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo e você gosta ali de mecânica monetária, a gente explica bastante nesse canal sobre esse assunto, né, como que as moedas fluem, como que o mundo está se desglobalizando, quais são os novos blocos que estão surgindo, mas principalmente como isso afeta os seus investimentos. Você pode seguir a gente aqui pelo Substack com vídeos gratuitos como esse, né, de segundas a sextas-feiras, mas todas as imagens, gráficos você recebe gratuitamente no seu e-mail, também no formato de artigo. E, para quem quiser se aprofundar, membros podem fazer parte aqui da Universidade Omnimacro, entender exatamente como que funciona criação de liquidez, bancos centrais, o Fed, toda a trama que está acontecendo agora. E se você quiser ali uma referência, às vezes, para o seu investimento, se você não estiver tão satisfeito com ele, você pode dar uma olhada no que nós estamos fazendo aqui no nosso portfólio Omnimacro. A gente publica sempre, né, cada 2 semanas, mais ou menos, ou sempre que tiver um movimento significativo, você pode ver os resultados de forma gratuita, mas membros também podem acompanhar a alocação em si, ao vivo, para você também ver toda a movimentação que nós estamos fazendo. Mas, com certeza, aqui você vai ter assim, uma série de intervenções ou de novas, ou talvez ali de brigas que possam acontecer a partir de agora, principalmente quando você tem produtos que vão competir com os interesses dos Estados Unidos ou da China. Então é um jogo como se fosse um Game of Thrones, né, na vida real, e esse capítulo de união, talvez um pouco inesperado, ou pelo menos o timing dele, né? Finalmente ele chegou depois de uma pressão grande ali do Lula, ou vai agora ou não vai nunca. Talvez seja aí uma forma diferente de garantir
uma maior viabilidade e sobrevivência desse bloco da União Europeia, principalmente.